Conjuntos, aula 1. A teoria de conjuntos é o ramo da matemática que estuda conjuntos, que são uma coleção ou lista bem definida de objetos, símbolos, etc. Foi introduzida pelo matemático russo George Cantor, que podemos observar na fotografia do lado direito, no final do século XIX. Desde a sua criação, verificou-se um amplo desenvolvimento e uma crescente influência em todos os ramos da matemática. Portanto, chegou-se à conclusão que, para fundamentar em termos teóricos diversos conceitos matemáticos, a noção de conjunto e os resultados da teoria de conjuntos são extremamente importantes e, portanto, influenciaram a escrita moderna e continuam a influenciar. Portanto, é um conceito totalmente atual. O nosso objetivo neste capítulo é transmitir as noções básicas sobre conjuntos que são utilizadas no ensino universitário e pré-universitário. Portanto, são conceitos totalmente gerais, não vamos entrar em grandes detalhes teóricos relativamente a conjuntos, que é uma área muito ampla, vamos apenas dar uma pequena introdução. Podemos ver um conjunto como uma coleção de objetos de qualquer tipo que denominamos por elementos. Os objetos podem ser números, pontos, pessoas, outros conjuntos, portanto, qualquer objeto ou quaisquer objetos dão para formar conjuntos de elementos, portanto. Representamos um conjunto com uma letra maiúscula. A, B, C são 3 exemplos. Por aí fora, normalmente utilizamos letras maiúsculas. E quando o elemento X pertence a um conjunto A, escrevemos X pertence a A. Ou seja, este símbolo que nós aqui estamos a visualizar é o símbolo de pertence. Portanto, parece um E arredondado para diferenciar do outro E, é o símbolo de pertence. Quando não pertence, escrevemos simplesmente que X não pertence a A e colocamos no lugar do símbolo de pertence um traço por cima, porque significa, é a notação que utilizamos para dizer, para fazer a negação, para dizer que não pertence ao conjunto A. Quando um conjunto tem um número finito de elementos, é habitual escrevê-lo entre chavetas. Um conjunto A contém os elementos A, E, I, O, U, que são as vogais, pode ser representado em extensão por A, E, I, O, U entre chavetas. Portanto, abrimos chavetas, escrevemos os elementos todos separados por vírgulas, por vezes também se utilizam pontos e vírgulas, e fechamos as chavetas para dizer que o conjunto terminou, portanto fechou. E este conjunto A é constituído por as vogais A, E, I, O, U. Portanto, é um conjunto de letras neste caso. Podemos também representar um conjunto em compreensão. Portanto, o conjunto que definimos há pouco estava definido em extensão, estavam os elementos todos descritos. Neste caso, em compreensão, é colocando entre chavetas a propriedade que caracteriza todos os seus elementos. Portanto, no caso anterior, podia também ser escrito como, por exemplo, o conjunto A, que é o conjunto formado pelas vogais. E, portanto, também poderia ser utilizada a notação de o A é igual ao conjunto formado por X, tal que, portanto, aqui os dois pontos lê-se tal que, o X é a vogal. Ou também poderíamos utilizar, em vez dos dois pontos, podíamos utilizar também o X com uma barra vertical, X é a vogal. Ora, nestes últimos dois casos, podemos ler, como eu estive a fazer agora, conjunto formado pelos valores de X, tais que X é uma vogal. Portanto, são diversas maneiras de escrever um conjunto, portanto, podemos resumir que podemos descrevê-lo totalmente em extensão, portanto, enumerando todos os seus elementos, ou então em compreensão, que se quisermos podemos dizer que é por palavras. Portanto, e qualquer uma das maneiras define, sem qualquer dúvida, o conjunto em causa. Portanto, podemos então, no exemplo concreto que estamos a trabalhar, conjunto A das vogais, podemos dizer então que o A pertence ao conjunto das vogais, portanto o A é uma vogal, e podemos também dizer
que D, que é uma consoante, portanto, não pertence ao conjunto das vogais. Portanto, tendo em conta a notação de pertence, podemos escrever estas informações nesta forma matemática. Que, claro, naturalmente, tem logo a vantagem para começar de evitar a escrita de um texto extenso. Portanto, para escrever o A minúsculo pertence a A, tínhamos que utilizar várias palavras, A pertence a A, portanto é uma notação bastante abreviada e ainda assim totalmente clara. Temos também outra situação, que é conjunto formado por conjuntos. Portanto, falámos já que um conjunto pode ser formado por qualquer tipo de elemento. Naturalmente que um elemento também pode ser, em particular, um conjunto. E quando é assim, o que nós fazemos é o óbvio. Portanto, colocamos, neste caso, o conjunto formado por estes dois conjuntos. Temos aqui um conjunto formado por os elementos. Um conjunto formado pelos conjuntos. O primeiro conjunto contém os elementos 1 e 2. E o segundo conjunto contém os elementos 0 e 7. Podemos encontrar no cotidiano situações semelhantes a esta. Por exemplo, imaginemos duas equipas de futebol. Temos o conjunto dos jogadores da equipa A, temos o conjunto dos jogadores da equipa B e quem joga são os dois conjuntos. Portanto, é um conjunto de, no caso de futebol de 11, é um conjunto de dois conjuntos, cada um com 11 elementos, que são os jogadores. Vamos agora prosseguir com alguma terminologia própria de conjuntos. Denominamos por conjunto unitário um conjunto que possui um único elemento. Um conjunto que não possua nenhum elemento denomina-se por conjunto vazio e representa-se por uma bola com um traço, ou ainda por chavetas, abrir chaveta, fechar chaveta e sem nenhum elemento pelo meio. Portanto, é esta a notação que utilizamos. Portanto, conjunto unitário é um conjunto que tem apenas um elemento, pode ser, por exemplo, o conjunto formado pela vogal A. Portanto, é um conjunto unitário. O conjunto vazio, neste caso, não pode ter qualquer elemento. Em termos práticos e também teóricos, faz todo sentido trabalhar com este tipo de conjunto. Já vamos ver alguns exemplos. Começo também por notar que a notação misturada de conjunto vazio não faz qualquer sentido na matemática e não utilizamos. Portanto, o conjunto formado por conjunto vazio não é utilizada para denominar conjunto vazio. Eventualmente, esta notação é utilizada para outras coisas, mas não para denominar conjunto vazio. Portanto, este é o conjunto formado pelo conjunto vazio. Portanto, não é assim que devemos escrever conjunto vazio. Devemos escrever apenas com uma bola com traço ou então com chavetas sem nada lá dentro. É frequente, em teoria dos conjuntos, trabalhar com um conjunto que contenha todos os elementos com os quais esteja a trabalhar. Esse conjunto é denominado por conjunto universo e denomina-se habitualmente com a letra U. Portanto, o U representa, portanto, a primeira letra de universo. Portanto, é habitual falarmos no conjunto universo, ou se quisermos também o conjunto ambiente, que é um conjunto no qual esteja a trabalhar. Se um conjunto A tem n elementos, dizemos que é um conjunto finito. Portanto, se tiver um número n de elementos, o n pode ser 5, 7, 9, um número qualquer inteiro, portanto, dizemos que é um conjunto finito, porque tem um número finito de elementos, com cardinal n. Portanto, o cardinal é o número de elementos e escrevemos cardinal com a notação que conhecemos. Portanto, de cardinal escreve-se desta forma. Portanto, cardinal de A igual a n. Significa que o número de elementos do conjunto A é n. Dados dois conjuntos A e B, dizemos que A é subconjunto de B ou que A está contido em B e designa-se por A contido em B. Portanto, utilizamos esta notação, A contido em B. Esta barra na parte inferior do símbolo significa que está contido ou é igual. Portanto, um subconjunto pode, em particular, ser igual ao conjunto em causa. Portanto, um conjunto é subconjunto dele próprio, se assim quisermos dizer, quando todo elemento de A for também elemento de B. Portanto, um conjunto A está contido em B quando todo elemento de A também for elemento de B. Com o mesmo significado que A contido em B, também escrevemos B contém A. Portanto, utilizamos precisamente
digamos que um símbolo simétrico relativamente a um eixo vertical, portanto virado ao contrário, que significa que B contém A e lê-se B contém A. Portanto, este símbolo é menos utilizado, mas ainda assim faz todo sentido apresentá-lo nesta fase. Quando A não está contido em B, escrevemos de forma semelhante ao que fazemos com o símbolo de pertence, escrevemos um traço por cima do símbolo de contido para dizer que não está contido, o A não está contido em B. Notemos ainda que o vazio é subconjunto de qualquer conjunto, ou seja, o vazio está contido em qualquer conjunto. Digamos que um conceito, é um resultado naturalmente trivial. O vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Quando A está contido em B e ao mesmo tempo B está contido em A, dizemos simplesmente que A e B são iguais e escrevemos com o símbolo igual que estamos habituados, portanto A igual a B. Na prática, significa que o conjunto A e B têm os mesmos elementos. Os conjuntos A e B têm os mesmos elementos, portanto, significa que podemos escrever, portanto, que eles são iguais. No caso de haver algum elemento que não pertence aos dois conjuntos, podemos considerar que A e B são diferentes e que o A é diferente de B. Portanto, utilizamos mais uma vez um traço por cima do símbolo de igual para dizer que é diferente. Portanto, basta que haja um elemento que não pertença aos dois para os conjuntos serem necessariamente diferentes. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo. Temos aqui o conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3, o B formado pelos elementos 3, 2, 1 e o C formado pelos elementos 1, 2. Temos naturalmente que o C está contido em A, porque todo o elemento de C é ainda elemento de A. Verifiquemos isto. O 1 é, de facto, elemento do conjunto A. O 2 é elemento de C, mas também é elemento do conjunto A. O conjunto A tem ainda o 3, mas isso já não interessa, porque o que nós queremos saber é se qualquer elemento de C é ainda elemento de A. E como isso se verifica, está satisfeita a definição de que C é um subconjunto de A. E temos que o conjunto A, não está contido no conjunto C. Portanto, para isto acontecer, basta que exista um elemento de A que não seja elemento de C. Vamos verificar. Temos então que o conjunto A tem o elemento 3. Como o elemento 3 não é elemento de C, podemos dizer que o A não está contido em C, porque tem pelo menos um elemento que não é elemento de C. Podemos também dizer que B contém C. B contém C. Vamos ver porquê. Portanto, o B é constituído pelos elementos 3, 2, 1. O C pelos elementos 1, 2. Naturalmente que o B contém C, porque os elementos 1 e 2 são também do conjunto C, são também elementos do conjunto B. Notemos aqui que nós apresentamos aqui o conjunto B sem ter os números ordenados, mas no caso de estarmos a trabalhar com conjuntos, não é necessário ter os elementos ordenados. É claro que aqui poderíamos pensar em ordenar, mas imaginemos que estamos a trabalhar com um conjunto de pessoas. Como é que nós vamos ordenar as pessoas? Portanto, isso não faz sentido nenhum. No conjunto não está implícita a ordem. Não é, portanto, estranhar que se diga que o conjunto A é igual ao conjunto B, porque, de facto, o conjunto A é constituído por 1, 2, 3 e o B por 3, 2, 1, portanto, tem os mesmos elementos, embora eles sejam escritos por ordem diferente. Isso não tem qualquer importância nos conjuntos, portanto, são, de facto, os mesmos elementos. É mesmo que falarmos que um conjunto é formado por 3 pessoas, o Carlos, a Ana e o Joaquim, ou ser formada por Joaquim, o Carlos e a Ana, portanto, o conjunto de pessoas é efetivamente o mesmo, ninguém tem qualquer dúvida. O vazio, naturalmente, é um subconjunto de A. Também poderíamos dizer que é subconjunto de B e subconjunto de C. Portanto, já falámos que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. E vamos ver um segundo exemplo. Se considerarmos o universo U o conjunto de todas as letras do alfabeto português, temos que todo o subconjunto formado por letras do alfabeto é subconjunto de U, ou seja, se eu escolher 2, 3, 5, quaisquer letras do alfabeto, temos que um subconjunto de letras do alfabeto vai ser subconjunto do universo que é
o conjunto de todas as letras do alfabeto português. Por exemplo, as vogais, o conjunto das vogais A, E, I, O, U, vai ser um subconjunto do universo das letras do alfabeto português, uma vez que todas as letras, todas as vogais, são também letras do alfabeto português. Portanto, temos que A é um subconjunto do universo U. Dados dois conjuntos A e B, chamamos a interseção de A com B e escrevemos com esta notação de A intersetado com B ao conjunto formado pelos elementos que pertencem aos dois conjuntos. Portanto, utilizamos este U invertido, U virado ao contrário, para representar A intersetado com B e significa que são os elementos comuns aos dois conjuntos. É habitual ilustrar este conceito através de um diagrama de Venn. Estamos agora a ver um diagrama de Venn que tem representado o universo U, o conjunto A, o conjunto B e também o conjunto A intersetado com B, que aparece representado por uma cor mais escura. Significa isto que a interseção de A e B, como mostra este diagrama bastante claro e um excelente exemplo para compreender este conceito, o A intersetado com B vai representar os elementos, vai ser o conjunto formado pelos elementos comuns aos dois conjuntos, os elementos que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B. Vamos ver um exemplo. Queremos, portanto, dados os conjuntos A formado por 1, 3, 6, 7 e B formado por 2, 3, 6, 9, determinar a interseção entre os conjuntos A e B. Portanto, ou seja, queremos o conjunto formado pelos elementos que pertencem aos dois conjuntos. Vamos aqui representar no diagrama de Venn os elementos do conjunto A, que são 1, 3, 6, 7. Portanto, 1, 3, 6, 7. Estes dois ficaram aqui no meio, porquê? Porque também são elementos do conjunto B. Portanto, aqui temos o 13 e o 6 como elementos de B. E os restantes elementos de B são o 2 e o 9. Portanto, os elementos comuns aos conjuntos A e B são o 13 e o 6. Pelo que a interseção é, portanto, o conjunto formado pelos elementos 3 e 6. Dados dois conjuntos A e B, chamamos reunião de A com B e escrevemos A reunido com B ao conjunto formado pelos elementos que pertencem a pelo menos um dos dois conjuntos. A reunião de A com B representa-se com esta notação de A. Digamos que o símbolo de reunião é um U assim, com os lados muito retos. A reunido com B, portanto, e vai ser, digamos que, a junção dos dois conjuntos. É o mesmo que pegarmos em dois sacos de pedras e juntarmos as pedras todas no mesmo saco. Portanto, ficamos com as pedras reunidas. A reunido com B. Proponho que, para não se enganarem na notação, que ouçam, que vejam o U, portanto, se é reunião, portanto, união tem um U. Quando é interseção, não tem U nenhum. Portanto, podem reconhecer a notação para não se esquecerem, com base nesta ideia. Também é habitual ilustrar este conceito através de um diagrama de Venn. Temos então um diagrama de Venn que representa, mais uma vez, o universo, o conjunto A e o conjunto B, e o A reunido com B, desta vez, não é só esta parte central, mas é tudo o que está no mesmo tom de cor. Portanto, o A reunido com B é a junção, digamos que, dos dois conjuntos. Vamos ver um exemplo. Consideremos novamente os conjuntos 1, 3, 6, 7, o conjunto A e o conjunto B constituído pelos elementos 2, 3, 6, 9, e terminemos a reunião destes dois conjuntos, ou seja, o conjunto formado pelos elementos que pertencem a pelo menos um dos conjuntos A ou B. Temos aqui a representação. Novamente, os elementos comuns estão no meio, portanto, na interseção, e temos, portanto, que os dois conjuntos, os elementos que pertencem a pelo menos um dos conjuntos, serão todos os elementos. Ou seja,
1, 2, 3, 6, 7 e 9. Portanto, vamos juntar os elementos de A aos elementos de B, sendo que os elementos 3 e 6, como são comuns aos dois, só vão aparecer, naturalmente, uma única vez. Portanto, fica o conjunto reunião é este conjunto aqui. Chamamos de diferença entre A e B, ou também complementar de B em A, ao conjunto A barra B, portanto é um conjunto que se escreve com o símbolo de divisão, só que tombado para o lado contrário. Portanto, A barra B, também podemos pôr A menos B, também se utiliza, ou conjunto formado por todos os elementos de A que não pertencem a B. Vamos ilustrar a situação através de um diagrama de Venn, portanto é mais fácil perceber este conceito com um diagrama de Venn. E aqui temos então o conjunto A sem B, ou o complementar de A em B, ou a diferença entre A e B, pode-se dizer das três formas, que vai ser esta parte a azul, ou seja, os elementos do conjunto A que não pertencem a B. Portanto, vamos tirar a parte comum com B e ficamos com os elementos de A que não pertencem a B. Vamos prosseguir com um exemplo. Dados estes conjuntos, o A formado por um 3, 6, 7 e o B formado por 2, 3, 6, 9, se tirarmos ao conjunto A os elementos de B, vamos ficar apenas com 1 e com 7, porque o 3 e o 6, observemos que são elementos do conjunto B. Portanto, vamos tirar ao conjunto A estes dois elementos que também são elementos de B e ficamos apenas com o 1 e com o 7. O A menos B vai ser o conjunto formado pelo 1 e pelo 7. Terminamos este exemplo apenas com a ilustração do resultado obtido. Consegue-se observar o conjunto A constituído pelos elementos 1, 3, 6, 7, cá está. O B formado por 2, 3, 6, 9, 2, 3, 6, 9, e observe-se que se tirarmos ao conjunto A os elementos que têm em comum com B, que são o 3 e o 6, ficamos apenas com o 1 e o 7. Apresento esta ilustração apenas no fim, porque foi possível determinar a diferença entre A e B, ou complementar de B em A, sem recorrer ao diagrama de Venn. Portanto, o diagrama de Venn serve apenas para perceber, dá algum trabalho a fazer e é totalmente desnecessário num exemplo tão simples como este. Dado um conjunto universo U, chama-se complementar de A em U ao conjunto que se representa por um A com uma barra por cima e é formado por todos os elementos do universo U que não pertencem ao conjunto A. O diagrama de Venn seguinte ilustra a situação. Temos, portanto, o universo U, o conjunto A, que está representado a branco, e o complementar de A, que está representado a azul. Temos, portanto, que o complementar de A é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem ao universo U e não pertencem ao conjunto A. Vamos ver um exemplo. Se tivermos o universo U formado pelos números inteiros de 1 a 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, temos, portanto, que, sendo o conjunto A formado por 2, 3, 6, o complementar de A é formado pelos elementos 1, 4, 5, 7, 8, 9. Porquê? Porque o conjunto A barra, o complementar de A, por definição, é o conjunto formado pelos elementos que pertencem ao universo U, ou seja, pertencem ao conjunto formado pelos números inteiros de 1 a 9, e não pertencem ao conjunto A. Portanto, como observamos que o número 1 não pertence ao A, vamos considerar que ele pertence ao complementar de A. O 2 já não pode pertencer ao complementar de A, nem o 3. O 4, como não pertence a A, vai pertencer ao complementar de A. O 5, como não pertence a A, vai pertencer ao complementar de A. O 6, como pertence a A, não pode pertencer ao complementar de A. E o 7, 8 e 9 vão ter que pertencer ao complementar de A, porque, naturalmente, que não pertencem a A, pertencem ao complementar de A por definição. O que temos então? Podemos observar que se reunirmos o conjunto A com o complementar de A,
vamos obter naturalmente o universo e se os intersetarmos, obtemos o conjunto vazio porque eles não têm nada em comum, não têm nenhum elemento em comum. Dando seguimento ao que tem sido habitual, termino este exemplo com a ilustração no diagrama de Venn deste resultado. Temos então o conjunto A constituído por 2, 3, 6. Cá está. O universo U que tem todos os elementos de 1 a 9. Vejamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E conseguimos compreender que o complementar de A em U é constituído pelos elementos 1, 4, 5, 7, 8, 9, que são os elementos que estão 1, 4, 5, 7, 8, 9, que são os elementos que pertencem ao universo U, mas não pertencem ao conjunto A. Observamos também que a reunião dos dois é igual ao universo U e que a interseção dos dois é igual ao vazio. Apresento esta ilustração apenas no fim do exemplo, uma vez que nós, na verdade, conseguimos resolver o problema, determinar o complementar de A no universo U, sem recorrer a um diagrama de Venn. Naturalmente, o diagrama de Venn ajuda a compreender perfeitamente o resultado. A próxima tarefa que recomendamos é praticar os conhecimentos que adquiriu nesta aula, resolvendo a parte da ficha de conjuntos correspondentes a conjuntos aula 1. Portanto, com esta tarefa, pode praticar estes conceitos que consideramos elementares e, naturalmente, interiorizá-los de uma forma mais sólida.